Oi, gente, bom dia, tudo bem? Olha só, eu tô achando aqui muito esquisita uma pergunta que me fizeram. Eu vou compartilhar. Quem pode receber realmente esses espíritos? Pessoas que herdaram da família que era espírita? A entidade só entra se invocar ou fizer alguma simpatia? Só a pessoa que é de Umbanda ou Quimbanda que recebe? Pelo amor de Deus, me responda, eu quero saber. Pois conheço uma pessoa que tem a tal da pombagira. Acho que é a pombagira menina, porque ela só tem 13 anos e ela consegue me seduzir. Estou namorando com essa pessoa que tem essa entidade. A mãe permitiu o nosso namoro, gosto muito dela, da garota, e a mãe dela só não nos dá a devida liberdade de namorarmos fora de casa. Gente, por favor, isso é muito sério. Eu tenho 31 anos. Pior não é isso. Pior é quando ela diz que viu uma pessoa de preto que queria levar ela. Eu queria que ela não fosse possessa por esses espíritos, pois ela tem que ser quem ela é, tem que gostar de mim, de verdade. Quero que ela seja feliz. Mas ela às vezes parece que se transforma, não é normal. Mas como essa menina contraiu isso para a vida dela? Contraiu isso para a vida dela. Será que é só por ela ser vaidosa? Poderia ter oferenda na história, ou fizeram um feitiço contra a família dela e pegou nela, ou fizeram diretamente contra ela. Estou perguntando isso porque tem gente que cultua abertamente esses espíritos, mas ela não. Como assim? Ela não tem forças ou não sabe dizer para mim o que está acontecendo. Olha só, aqui tem vários pontos, mas assim, por ela ter visto um ser de capa preta, tal, e as coisas que você diz que essa pombagira faz, pode de fato ser uma pombagira mesmo. Ou não, ou pode ser um espírito brincalhão. Independente de quem seja, não necessariamente que você precisa ter magia envolvida, feitiço, simpatia, nada disso. Para isso ser checado, investigado, é preciso que você converse e leve ela para um terreiro de Umbanda. A Umbanda eu entendo que existem muitos locais, e eu acredito que seja até a maioria dos locais, que trabalhem de uma forma que não é adequada, digamos assim, sabe? Porque os médiums podem não se cuidar, e é muito comum que os médiums não tenham vigilância, que não queiram trabalhar seus egos, e aí dá a porta de entrada. Não interessa se você está no terreiro legal, com uma firmeza legal, essas entidades vão entrar e atuar. Esse é o perigo de trabalhar com a espiritualidade. Agora, você receber espíritos não quer dizer que seja uma coisa ruim, não quer dizer que você esteja dentro de uma família que receba, ou que tenha feitiço envolvido, coisa negativa para que o espírito acesse a pessoa. Ela é médium. Então, ela sendo médium, ela vai ter a porta ali, uma mediunidade de incorporação com facilidade. Ela vem com esse mecanismo para ajudar pessoas através da mediunidade, ou seja, a comunicação entre dois mundos, entre outras dimensões, entre duas dimensões ou mais dimensões. Então, assim, muito cuidado para não colocar tudo que é espírito no saco do demônio, porque isso é uma cultura herdada religiosa. Então, a mente vai ter que mudar, porque mente, a forma de pensar, a gente muda. Só que a gente tem que querer. E a gente tem que enxergar que a gente não é dono da verdade, que a gente não tem a verdade absoluta e que a nossa verdade pode estar errada. Muitas vezes eu pensei que eu estivesse certa e eu estava errada. Isso vai acontecer várias vezes. Então, eu preciso estar disposta a me questionar sobre mim mesma. Então, eu te convido a fazer um processo de desconstrução, que eu sei que não é fácil, da demonização dos espíritos. E mesmo que sejam demônios, demônio precisa de ajuda. Então, quem é que vai ajudar o demônio? Né? A luz. A luz precisa ajudar o demônio. Então, assim, se você tem medo do demônio, fica difícil, né?
você ajudar o demônio. Então, assim, ela é médium. Então, ela pode estar sofrendo influência de espíritos que é muito comum que queiram desviar a gente, que queiram atrapalhar a nossa vida ou conseguir coisas através de nós, né? E esses espíritos muitas vezes não deixam nem que a pessoa recorde. Se a incorporação que ela tem pode ser uma incorporação que eles deixam ela inconsciente, ela pode nem lembrar depois e ficar assim, entende? Refém desse mecanismo. Então, cuida, porque conversa com ela, vê se ela quer ir a um terreiro ou a um centro que trabalhe com incorporação, com mesa branca, com as entidades, para que ela possa fazer um processo desobsessivo, passar a ter conhecimento e domínio da própria mediunidade, tá? Porque a mediunidade, você pode não acreditar em mediunidade, que a mediunidade é uma coisa boa. E aí, você não acreditando, esse é o perigo, né, da nossa mente, que acredita um monte de coisa, menos na coisa que tem que acreditar, que é real. Então, mesmo a mente, você não acreditando, a pessoa que é médium. Então, alguém vai tomar conta da mediunidade dessa pessoa negativamente, sem que ela saiba, porque ela não acredita. Então, vão se aproveitar disso. Então, falta estudo, gente. Falta vencermos a nossa própria ignorância, tá? A gente não sabe nada. Então, você deixou esse comentário no vídeo que eu falei, dei um relato sobre súcubos e íncubos. Eu estava falando de uma paciente minha que estava sofrendo esse ataque e eu relato essa história. Eu relato justamente para tocar em vocês. Compartilho para que a gente possa pensar na nossa vida e ver até que ponto a gente está permitindo que os espíritos entrem de uma forma negativa e dominem, porque eles são muito inteligentes, espertos. Alguns não são nem inteligentes, são espertos. Eles só veem aquilo que é do ponto do invisível, né? Eles estão na dimensão que a gente não tem acesso. Eles têm acesso à nossa. A gente teria como ter acesso a deles com treinamento, com desenvolvimento apropriado e fazer disso uma boa coisa. Mas a gente não faz, então eles acabam fazendo uso da gente para o negativo. Então, esse vídeo que fala sobre súcubos e íncubos, e aí você aproveita para dizer que ela está tendo ataque de súcubos e íncubos, pode ser mesmo, tá? Perceba como é que está a vida. Você falou que você não sai de casa, né? Então não deve ter muita vida sexual. Mas investiga, assim, como é que está a energia dela, se ela está muito sexualizada, porque como ela é jovem, ela pode estar muito sexualizada, pensando muito em sexo. Depois de um tempo passa a ser o contrário, né? Mas não sei, tem que ter um período aí, a gente não sabe quanto tempo, né? Mas perceba como é que está essa energia, se está descontrolada, como é que está, se ela recorda dos sonhos, enfim, faça uma sondagem nesse sentido para que vocês possam ficar libertos dessas influências e você saber de fato quais são os sentimentos dela, por você ter mais clareza do relacionamento, porque quando a energia sexual toma muito conta de uma maneira muito intensiva, intensa, acaba que a coisa fica muito aflorada e a verdade se perde, né? A coisa fica mais na possessividade, no ciúme, na intensidade, e o amor não é isso. O amor é quando a gente consegue até abrir mão, trabalhar o desapego, também estar na relação com confiança e entrega, e tudo bem, né? E o sexo é algo que é necessário, é muito importante, mas tem que estar integrado a esse sentimento. Então, às vezes a gente acha que ama, né? E aí os casais depois se matam por amor. É muito louco esse amor, né? Que não tem nada de amor. Eu tenho outra pergunta aqui. Me chegou por e-mail, que é de uma pessoa que eu gosto muito, beijo, só que eu não posso revelar porque eu não falo mais os nomes. Ela diz assim: escrevo para perguntar sobre o Evangelho no lar. Meu marido e eu temos esse hábito há mais de um ano, toda segunda. Nos últimos tempos, meu filho de 5 anos começou a falar que a avó vem brincar com ele e que ela disse para ele que a minha irmã
não o ama. Por sua vez, minha irmã, que teve uma relação complicada com a nossa mãe, disse que eu deveria parar de cultuar o evangelho no lar porque abre portas para tudo que é tipo de espírito. É que possivelmente nossa mãe ou outro teria se aproveitado desse momento para incomodar meu filho. Ele é muito sensível. Enfim, apesar de tudo o que estudo, fiquei com receio porque respeito muito a opinião da minha irmã e parei uma semana com a prática para testar. Meu filho ficou mais calmo, mas queria saber a sua opinião sobre isso. Estou perdida. Olha, quem sou eu? Mas vamos lá. Se você já sabe, ou é a sua mãe, ou é um espírito brincalhão se aproveitando. Se você parou o evangelho e ficou tudo bem, tínhamos aí interferência real de um espírito, né? Pela lógica. Não importa se era mãe, se era um brincalhão. O que importa é que os espíritos vêm. Se eles vêm para... eles não podem dominar a coisa e brincar. É uma oportunidade para eles de encontrarem, através da leitura, um norte, uma ajuda. Né? Teoricamente, o evangelho no lar é quando você chama os bons espíritos. Então, assim, verifica toda a conexão que vocês fazem, a vibração da casa como tá, né? Se precisar, peça uma limpeza da casa, numa casa de apometria, eles fazem uma limpeza ótima. Ou então pode num terreiro pedir a limpeza para um pai ou mãe de santo, ou então eu prefiro que você peça numa apometria, é mais seguro. E aí depois comecem a fazer de novo. Tá? Se o seu filho é sensível, verifique. Vocês deixam ele brincando durante o evangelho? Bota ele para sentar na mesa, fala para ele também entrar na conexão e vocês façam a proteção do ambiente mesmo. E deem comandos. Os espíritos que aqui se encontram, é um momento de luz, é um momento de amor. Quem não vibra nessa sintonia, que então que esteja aqui para aprender, percebam os mentores ao redor, percebam, porque às vezes se aproximam espíritos mesmo, sofredores, perdidos, sei lá, zombeteiros, e ficam só brincando, né? E aí seu filho está lá na brincadeira também, eles entram naquela sintonia. Então tenta puxar a coisa, não tenha medo, entende? Mas tenta puxar a coisa para uma coisa que vibra alto, que vibra amor, que vibra luz, que não que vibre medo ou insegurança, incerteza. Ai, meu Deus, vão pegar meu filho, ai, meu Deus. Porque se for sua mãe, e ela de fato ainda está vibrando aí, porque, sei lá, porque, não sei, de repente está vibrando baixo. Mesmo que seja sua mãe, que seja um espírito que esteja vibrando e brincando com isso, é a ajuda que ele está precisando, entendeu? E é isso, e você está aí para ajudar. Então, não vejo por que parar o evangelho, mas acredito que sim, você possa, por precaução, fazer a limpeza no ambiente, deixar a coisa liberada e começar de novo. Aí, quando você começar de novo, vai com essa cabeça, entendeu? O evangelho, de fato, você está mexendo com os espíritos. É óbvio, você está lendo o evangelho segundo o espiritismo na sua casa. E os espíritos dizem, quando você faz isso, os bons espíritos se aproximam e trazem irmãozinhos que também estão em estado de aprendizado. Nessa leva, pode entrar outros espíritos. Ou os espíritos que já estão com vocês aí se manifestam. Antigamente, as mesas brancas eram feitas nesse modelo, dentro de casa, não eram? Então é claro que nós moramos com espíritos. Espíritos habitam a nossa residência. Muitas vezes a gente precisa de limpezas. Né? E na hora do evangelho, que é o momento que a coisa se manifesta mais claramente. Pode acontecer. Mas não tenha medo não, tá? Não se preocupa porque é a coisa mais natural a gente sofrer interferência. Eu, por exemplo, estou sob interferência hoje. Já faz algum tempo que eu estou percebendo. E eu encaro isso com naturalidade.
assim, eu só preciso me cuidar, porque ou eu carreguei algo por sintonia, né? Ou é alguém que eu vou atender, que estou atendendo, que entra nessa, que tá aí, ou pode ser um monte de coisa, pode ser eu peguei em algum lugar, porque eu dei uma palestra esse final de semana. Toda vez que eu vou dar palestra, eu já fui alertada por entidades, que é um movimento de grupo, é uma coisa maior de expansão, então os ataques também vêm, tudo mais, eu tenho um canal, então eu tenho uma porta aí aberta, eu não sou de ferro. Vira e mexe, eu vou ter que me cuidar. Então, hoje à noite eu já tenho apometria. Ontem eu fui me cuidar, fui lá na Casa do Consolador para fazer uma consulta com os mestres lá, para ir para o reiki. Vou fazer umas sessões de reiki que é feita pelos ETs, eu acho. Não sei. Mas as entidades trabalham lá com reiki. Então, assim, a gente tem que estar sempre, sempre muito ancorado na luz, né? E muito consciente de que nós, quando decidimos nos tornar espíritas ou descobrimos esse caminho do espiritismo, do universalismo que trabalha, que aceita o espiritismo, né? A gente vai ser a porta. E criança é mais aberta, né? Assim, você falou que respeita muito a sua irmã, seu relacionamento com a sua irmã como é? Como é que é a mediunidade de vocês? Né? Como é que é esse campo? Respeita por quê nesse sentido, né? Para ela te dar um conselho assim, você respeita por quê? Ela é médium? Se ela é médium, sua mãe era médium? Bom, se vem de mãe, a mediunidade ela é mais forte, porque é dos dois, né? Mas o Dr. Sérgio que fala que é pela mãe é mais forte. Eu fiz essa pergunta para ele já, o Dr. Sérgio Felipe. Então, a mediunidade é muito hereditária, né? E ontem a gente estava o Saulo Calderon estava fazendo um vídeo, né, respondendo perguntas, e aí um inscrito no canal dele perguntou sobre isso, mediunidade é hereditária, ele explicou também uma coisa muito certa, que é isso, a gente vem em família, até pela questão kármica e tal, com mediunidade, né, todo mundo para poder se ajudar, trabalhar e tal, né. Fiquei até reflito muito sobre isso, essa coisa da mediunidade vir da mãe, porque minha mãe é muito médium, minha tia é muito médium, só que elas não trabalharam isso, não sabem, não acreditam, e acabaram tendo sintomas físicos. Já falei sobre isso em outros vídeos. Então, é super importante você já encarar com naturalidade a mediunidade do seu filho. Isso aí você deve saber. Então, para que você vai cortar? Né? Se você pode aproveitar essa oportunidade para educar, para orientar, entende? Ele e os espíritos que estão com ele. Entendeu? Que se tem a interferência, essa interferência está com ele ou não, mas enfim, é bom você falar, você falando, educando, orientando, os espíritos estão escutando, entendeu? Estão aprendendo, tá? E aí essa coisa de mediunidade é muito legal, porque minha mãe falou, não sei se é verdade, né? Porque minha mãe às vezes escorrega aí na falação, mas ela falou que ela foi batizada na Umbanda. Faz sentido, porque meus avós eram da Umbanda, foram da Umbanda por um período. Eu não me lembro. Eu acho que eles eram quando elas eram pequenas, a minha mãe e a minha tia. Minha tia tem horror a esse tipo de coisa, é do demônio, né? Tem horror, tem medo, se caga nas calças. Mas minha mãe também tinha muito medo. Agora minha mãe está se abrindo, graças a Deus, gente. Graças a Deus. Então, essa coisa da mediunidade, quando a gente vai percebendo que ela está na nossa família, você vai observando assim, a gente se permite mais, porque é nosso caminho de alma. Então acaba confirmando, né? Meus avós eram da Umbanda, não que eu tenha que ser da Umbanda, mas, poxa, a mãe da minha mãe e o pai da minha mãe, médiums, isso me diz muita coisa. Isso me diz muita coisa de mim e das minhas capacidades e dos meus talentos que eu preciso deixar que isso aflore dentro de um desenvolvimento, de uma coisa legal, entendeu? E claro, meu trabalho hoje, ele puxa muito isso, não? Maravilhoso. Então, tratem a mediunidade
com naturalidade. A mediunidade está expandindo na gente mais hoje, por conta dessa coisa da transição. Então, aproveitem isso, encarem isso como algo positivo para fazer diferença no mundo positivamente, para ajudar encarnados e desencarnados. O objetivo é esse. Então, não travem com medo, não fiquem vaidosos, não entrem nessas frequências aí. Vamos expandir. Tá bom? Beijo, gente.